Aham. Beleza. Você não Tudo pode ter certo, podcast vou gravar. ok? Beleza. Então, pessoal, é legal, é um prazer imenso ver vocês. Vocês não mostram o rosto, né? Deixa eu ver aqui. Se eu vejo alguém aqui com a câmera ligada. Ninguém com a câmera ligada. Tá todo mundo dormindo, com canela nos olhos. Nossa, que feio. Eu já acordei, tomei meu banho, já estou de boa. E parece que não, mas nesse momento de isolamento social, pessoal, chegou o John aí, né? Ah, John Pitt está aqui na câmera, mas tá bom, não sei o nome aqui, ele chegou agora. Bom dia para você também. Então, nesse momento de isolamento social, é muito importante a gente não esmorecer o corpo, tá? A gente tem que deixar o corpo ativo, viu? Fazer educação física, eu já dei meus pulinhos hoje, né? Já fiz meu polichinelo hoje, e no final da tarde vou fazer minha musculação. Mas Cauãzinho, é o Cauã, né? Tá chegando aí. Bom dia, Cauã. Acho que é Cauãzinho, tá o nome assim, mas é o Cauã. Então é importante, por exemplo, desse horário, porque lembra-se, quando você ia para a escola, você levantava, tinha todo um ritual. E isso você já despertava nesse ritual. Só que quando você voltava, depois você descansava à tarde, né? Só que agora você está em casa, você não cumpre mais esse ritual. Então não tem mais aquele momento de dividir ou de estar em ambientes diferentes. Então é muito importante que vocês estejam fazendo isso em casa. É uma disciplina. Porque você acorda disposto, você tem mais ânimo, né? Então daqui a pouco vai ficar desanimado e outros problemas até de ordem emocional podem acontecer, tá bom? Então tá aí uma dica para vocês, tá bem? Bom, gente, eu vou começar a aula. Hoje seria mais uma revisão do que a gente passou durante esses dias. Mas parece-me que faltou uma aula para a gente concluir, tá bom? Então, eu vou iniciar perguntando para vocês das aulas passadas, antes das férias. Isso vale desde o começo do ano, tá bem? Acerca das aulas passadas. Houve algum momento que ficou algum conceito que vocês não compreenderam, ou ficou alguma parte da nossa exposição que vocês não compreenderam, e gostaria que eu começasse a aula abordando? Se for, por favor, liga o microfoninho e fala. Ou, quem não puder, escreve no chat para mim, tá? Vou dar aí, contar até uns 30 segundos aí, tá bom? E para vocês, dar esse tempo para vocês falarem, né? Aí eu vou abordar muito rapidamente e vou entrar na próxima, tá bom? Tem? Uma dúvida sobre, lembra-se, direitos humanos, direitos políticos, direitos sociais, direitos civis, né? Acho que tá de boa, pro. Tá tudo de boa? Não é complicado, né? A gente só precisa situar e desconfigurar, ou melhor, desnaturalizar o que no cotidiano, no senso comum, as pessoas dizem a respeito disso. Senão a gente não consegue evoluir o pensamento, imaginar que essa questão de direitos é tudo que dizem, e não é, é muito mais aprofundado, muito mais amplo. A questão dos direitos da cidadania moderna, inclusive está anotado, está registrado na nossa Constituição. É muito bom vocês terem a Constituição com vocês. Se não puder ter um livrinho da Constituição, vocês tenham pelo menos um PDF aí no arquivo de vocês para consulta. É muito importante, que é isso que rege a vida em sociedade aqui no Brasil, em todas as sociedades, né? Especialmente aqui no Brasil. Tá bom? Então, nós falamos o que é direitos. Não tem, alguém escreveu aqui que está tudo bem também. A nossa colega também falou aqui ao vivo, né? Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou avançar um pouquinho e falar sobre os direitos coletivos. Nós já falamos sobre direitos cidadania moderna no mundo, depois movimentos sociais no mundo. Depois voltamos a falar sobre cidadania moderna no Brasil e agora faltou falar sobre cidadania, sobre movimentos sociais no Brasil. Tudo bem? É isso? Vê se estão me acompanhando. Tudo bem, a Thalita mostrou tudo bem. Os demais que puderem falar, vai ser muito legal para a gente saber até que ponto vocês estão aí com a gente, tá bom? Bom, eu vou fazer uma apresentação, vou mostrar um slide aqui para vocês, tá? E provavelmente eu não vou estar em tela, vou deixar só mostrando o slide, né? Para mim manipular o slide, passar, eu vou ter que sair do Meet aqui, não vou sair da reunião, vai continuar acontecendo. Mas na minha tela vai aparecer só o slide. Então, vez ou outra eu vou aparecendo. Então, eu não vou ver como fala, não vou estar vendo
o chat, né? O chat de vocês, mas eu vou ouvir a voz. Se alguém precisar parar, pode falar que eu volto aqui, tá bom? Ok? Chan chegou, bom dia, Chan. Então vamos lá, gente. Então, o slide, gente, que a gente vai mostrar para vocês, eu queria um ok de vocês se está aparecendo o slide aí, tá bom? Então, faz uma palavra aí para mim, ver se está aparecendo para vocês quando aparecer na tela. Tá sim, professor. Está aparecendo? Muito bem. Então, eu vou passando. Apareceu. Legal. Na medida que vocês forem surgindo as dúvidas, eu vou fazer assim, vou aparecer umas 3, 4 telas e para um pouco, pergunta se tem dúvida. Se tiver, fala aí para a gente. Se não tiver, aí a gente dá sequência, tá bom? Assim a gente não vai atrapalhar, vocês não vão sofrer solução de continuidade, também não fica nenhuma dúvida para vocês. Muito bem. Então, sobre direitos, cidadania e movimentos sociais, isso aqui é a abertura, né, da nossa aula, né? Eu estou usando o livro da editora Saraiva, justamente porque nós não temos os livros próprios que foi comprado por vocês, então usamos outros slides, né? Então, é muito importante entender que no Brasil há vários, não poucos, mas há muitos registros de movimentos sociais que aconteceram desde o primeiro século da colonização até os nossos dias. Agora, é muito importante a gente saber que esses registros não têm a intencionalidade de estar sendo publicado de modo massificado. O que acontece? Fica na mão de poucos estudiosos. Então, assim, um momento como esse que nós estamos falando agora, ou nas aulas de história, vocês viram muito isso, sobre esse movimento que eu vou passar rapidamente, vocês vão ter conhecimento, mas é sempre bom aprofundar para que quando vocês ouvirem alguém falar sobre esse movimento, não esteja assim, falando bobeira, ou falando superficialmente, ou distorcendo a história. Muito bom que vocês entendam essa versão da história. Então, na nossa história do Brasil, sempre houve aquela ideia de que nós sempre éramos passivos, que o brasileiro era passivo. Ele tinha aquela colocado a ideia de que ele era uma pessoa, de um homem cordial no sentido de passivo, aceita tudo é resolvido de modo caseiro, né? Não consegue evoluir para a modernidade, para um lado impessoal, tudo é levado para o lado pessoal. Bem, em parte isso é verdade. Por outro lado, não tanto, porque quando fala de homem cordial, não significa que é sinônimo de passivo, mas cordial de que é levado pelo coração. O corte aí é coração. Então, o brasileiro é levado pelo coração tanto para a passividade quanto para a atividade. Tanto para aceitar pacificamente, ser feliz, ser tranquilo, quanto para ter ódio. E hoje, na sociedade atual, estamos experimentando essas polarizações no Brasil. O ódio estava subterrâneo na nossa história. E, de repente, ele aflora com muita força, né? E a gente tenta entender os motivos dos ódios e a gente começa a compreender que na história do Brasil sempre houve, mas não era demonstrado, não era manifestado. Estava latente ali, escondido, mas havia, sempre houve. Isso é demonstrado nos vários preconceitos que existem no nosso país, tá bem? Então, para deixar bem claro, há vários registros de movimentos sociais no Brasil, desde o primeiro século da colonização até os nossos dias. Esses movimentos demonstram que os que viviam... Deixa eu ver se está entrando alguém, vou permitir, está entrando o Tiago. Bom dia, Tiago. Vazou um pouquinho, Tiago, bom dia. Esses movimentos demonstram que os que viviam e os que vivem no Brasil nunca foram passivos e sempre procuraram, de uma forma ou de outra, lutar em defesa de suas ideias e interesses. Muita gente critica, por exemplo, um exemplo só, entre tantos outros, o Dia da Consciência Negra. Mas qual que é essa ideia? É mostrar que, através do Dia da Consciência Negra, e não do dia 13 de maio, que era considerado o dia da Lei Áurea, né, que é a assinatura da Lei Áurea, que não foi doado essa liberdade, mas ela foi conquistada. Ou seja, é uma forma de mostrar que os negros, os escravos, os ex-escravos negros, na época escravos, eles atuaram, lutaram. Então, tem vários registros que mostram essa atuação. Então, muita gente fala assim, mas eles podiam lutar. Eles lutaram. Porém, a estrutura social era muito forte. Só para você ter uma ideia, hoje, você fala assim, tem uma pessoa vivendo de forma análoga à escravidão. Tem lei que a protege e vai lá resgatar ela. Naquela época, a lei dava direito ao senhor de escravo a manter a pessoa cativa. Então, as estruturas sociais, a estrutura de dominação era muito forte e eles não conseguiam. Então, havia aqui os quilombos, por exemplo, é uma ideia, né? E havia outros movimentos. Eu falei dos escravos só para exemplificar essa ideia. Durante os slides, vocês vão ver que existiam muitos movimentos que demonstrou que o brasileiro não é tão passivo quanto as pessoas anunciam e falam. Tudo bem?
Por exemplo, aqui no período colonial, durante o período colonial, nós percebemos que de 1500 a 1822, que foi o período colonial, os movimentos mais sociais, mais significativos foram os dos povos indígenas, que lutaram para não ser escravizados e para manter suas terras e seu modo de vida. Por quê? Porque o europeu, quando veio para cá, para essa terra, que eles chamaram de Brasil, e que deram o nome para os povos que viviam aqui de índios, imaginando que estavam na Índia, então nós podemos falar que eles são ameríndios, né? Eles já deram nome, eles lutaram para não ser escravizados, porque eles dominavam os corpos, dominavam as suas propriedades, suas terras, e dominavam as suas mentes, o seu modo de vida. Então eles fizeram uma mudança radical, e aí os índios não conseguiram resistir, lutaram, mas houve um genocídio geral nessa época. O movimento dos escravos africanos, cuja forma de resistência, eles resistiram, então não eram tão passivos, eram as revoltas localizadas e a formação de quilombos. Também os de independência em relação a Portugal. Nós podemos ver em Confidência Mineira e a Conjuração Baiana, nesses anos aí, de 1789 a 1792, a Inconfidência Mineira, e de 1796 a 1799, a Conjuração Baiana. Vou avançar aqui. Também houve no período colonial, estou falando para o período, vou voltar um pouco, período colonial e agora o período imperial, de 1822 a 1889. Ocorreram movimentos pelo fim da escravidão e contra a monarquia. Eles tinham como objetivo, esse movimento, a instauração de uma república no Brasil, ou a proclamação de repúblicas isoladas. Isso aqui é curioso, né? Existia uma ideia no Brasil, nessa época, de 1822, 1889, de que não precisaria derrubar o império, ou acabar com a monarquia, como aconteceu na Europa, né? Com o liberalismo, o Estado moderno, que no Brasil queria reproduzir isso, mas não pegar o Brasil todo e fazer uma república só. Mas havia a ideia de fazer repúblicas isoladas. Isso é muito curioso. Ao passo que no Sul, até hoje, existem movimentos que tentam separar os estados do Sul em relação ao Brasil. Mas não vamos aprofundar nisso. De qualquer maneira, o que é importante aqui? Que a estrutura não deixava esses movimentos vingarem. Olha aqui a expressão. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí com o mouse. Cursor, ó. Todos foram reprimidos, percebe? Existia esse movimento, mas todos eles foram reprimidos. Ocorreram ainda movimentos em que se lutou por questões específicas contra as decisões vindas dos governantes, percebidas como autoritárias. Ou seja, além desse movimento em favor da República, havia também outras questões que lutavam. Então, há registros muito sólidos de que existia no Brasil um movimento de resistência, de força e de luta. Tá? Ou seja, existia uma cidadania ativa, mesmo que as pessoas não tinham uma ideia muito concreta do que representava a cidadania moderna, como na Europa. Também. Olha aqui, ó, mais um slide. A partir de 1850, dois grandes movimentos sociais alcançaram o âmbito nacional. Quais são eles? O movimento abolicionista, que falamos agora, e o movimento republicano. Desenvolvidos paralelamente e com composições diferentes, esses movimentos foram fundamentais para a queda do Império e a instauração da República no Brasil. Ou seja, o movimento abolicionista, a abolição da escravatura foi fundamental para a instauração da República no Brasil, certo? Assim como o movimento republicano, tudo bem? Bom, o movimento abolicionista agregou não só os escravos que lutavam por isso, mas políticos, olha só quanta gente envolvida, intelectuais, poetas, romancistas, pardos, libertos e muitos negros. Esse movimento ele cresceu muito devagar, se você analisar a nossa correria de hoje, foi muito lento. Mas ainda para aquela época também era lento demais, porque sofria o quê? A oposição, a estrutura, a dominação ainda impedia que esse movimento crescesse. Olha só, ele cresceu lentamente por sofrer a oposição dos grandes proprietários de terra e também de escravos. Claro, os proprietários de terra não queriam, né? Os escravos não tinham aquela, eu vou usar esse termo, né? Aquela pegada de lutar também, né? Não eram todos, mas existia um movimento muito grande em relação a isso. Mas a estrutura, mais uma vez, não permitiu que esse movimento avançasse de forma mais rápida. Então, o Brasil viveu aí 300 e poucos anos de escravidão. O movimento republicano foi dominado pelos segmentos mais ricos da sociedade. Aqui é uma curiosidade. Todo mundo associa movimento social com os proletários, os pobres, os operários, feminista com
as mulheres mais masculinizadas. Então, sempre tentando denegrir ou mesmo criminalizar esse movimento. Mas olha que curioso, assim como está acontecendo desde quando aconteceu em 2013, que foi um movimento liderado pelos ricos aqui no Brasil, nos segmentos mais ricos da sociedade, então mostrou que os movimentos sociais não são só uma dominação, um espectro da população mais desfavorecida, mas todos aqueles que se sentem de uma maneira ou de outra lesados, né, pelos seus direitos. Nessa época aqui, ó, esse movimento republicano não foi um movimento de massas, não foi um movimento de massas, foi dominado pelos segmentos mais ricos da sociedade. Não significa que os outros não aderiram, porque, como estudamos no ano passado, a ideologia de um grupo pequeno, mais rico, ele faz que toda a população pense igual a eles. Então, se existe um movimento dos segmentos mais ricos defendendo uma causa, e mesmo que essa causa não seja legítima para o restante da população, por conta da ideologia, o restante da população acaba aderindo, ou parte dela. A organização buscava uma forma de acomodar os grupos que desejavam o poder sem a presença do imperador e da monarquia, ou seja, na visão do Brasil, instaurar, também na Europa, né, mas aqui muito mais, porque não havia uma consciência política ainda formada. Havia muitos escravos aqui, muitas pessoas sem estudo. Mas a ideia de mudar de monarquia para a república não era para um Estado melhor, para todos. Era para um Estado melhor para um pouquinho de gente. Aquelas pessoas que queriam estar mais acomodadas, alguns grupos que desejavam poder, sem a presença do imperador, que impedia, e também sem a presença da monarquia. Quem participou desse movimento? Desse movimento foram liberais, que defendiam uma república democrática, mas eles foram afastados e os conservadores se apossaram do poder. A exemplo do que Karl Marx falou sobre a Revolução Francesa, que ela não foi completa, chegou um momento que ela foi usurpada, a Revolução foi tirada do seu foco principal. Também no Brasil, os liberais que tinham essa ideia mais democrática, de uma república para todos, né, eles foram afastados quando conseguiram tirar a monarquia. E aí eles foram afastados e os conservadores, que queriam que esse grupo mais rico da sociedade, se apossaram do poder. Pessoal, eu queria saber se está tudo bem, se tem alguma dúvida, queria que vocês manifestassem aí como que está o andamento. Tudo bem, pro. Tudo bem? Os demais? Estou vendo aqui, tudo bem? Tá bom. Tudo bem. Tá, okay. Beleza, gente. Eu vou pedir Tudo bem. Eu vou pedir para um de vocês me ajudar na leitura aqui do próximo slide, tá? Qualquer um, lê para nós esse slide, por favor, de Canudos à coluna Preces. Vamos lá? Lê para a gente, pessoal, ajuda a gente. Isso, vai lá. Alguém está entrando, eu acho. Isso, é Isabela. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Começamos 7 horas, viu? 7h10, quer dizer. Muito bem. Alguém lê para nós, por favor? Qualquer um pode ler também. É que entrou a Isabela agora, por isso que eu cumprimentei. Eu leio, professor. Legal, faz aí, vai lá. Tá. Os movimentos que ocorreram entre o fim do século XIX e o início do século XX revelaram um caráter político e social marcante. 2 deles podem ser lembrados pela denúncia da miséria, da opressão e das injustiças da República dos Coronéis, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Após anos de resistência e muitas batalhas, os participantes desses movimentos foram massacrados pelo Exército Nacional. Obrigado, viu? É Luana, né? Isso. Obrigado, Luana. Olha só, eu vou pedir mais uma vez para ler, você pode se prontificar, tá, Luana? Vai me ajudar bastante. Os outros também que puderem, vai ser legal. Só abrir o microfone e começar a ler. Se 2 falar ao mesmo tempo, não tem problema, um para e outro dá sequência. Nós estamos em aula, estamos na sala, tá? Mesmo que virtualmente. Perceberam uma coisa muito importante que eu quero frisar para vocês? Aqui embaixo, ó. Após anos, não foram dias, muito tempo de resistência, muitas batalhas, houve várias batalhas, não uma só. Os participantes desse movimento foram massacrados pelo Exército Nacional. Vamos ver agora o que foram esses movimentos, né? Olha só, Guerra dos Canudos. Eu sei que você já tem uma visão geral sobre, por conta da aula de história, mas a Guerra de Canudos, por que aconteceu a Guerra de Canudos? Porque houve um movimento liderado por Antônio Conselheiro, que envolvia também sertanejos baianos, que se estabeleceram em Canudos.
Ali, cerca de 30 mil habitantes viviam um sistema comunitário que não agradava o Estado, não agradava os donos do poder, não agradava os ricos que estavam no poder. Lembra que eles estavam em um grupo pequeno que se iria acomodar no poder? O que eles faziam lá? Lá não havia propriedade privada e todos os frutos do trabalho eram repartidos. Que ideia que dá aqui, gente? Quando você fala que é um trabalho comunitário, que não havia propriedade privada, todos os frutos do trabalho eram repartidos, tinha todo mundo em comum. Que ideia que vem aqui? Que tipo de sociedade é essa? No mínimo, uma sociedade mais igualitária. Evidentemente que uma sociedade muito pequena, 30 mil habitantes, mesmo para a quantidade de habitantes do Brasil daquela época, ainda era considerada pequena. Então, eles tentaram uma sociedade diferenciada dessa sociedade que se criava. Só que eles foram também rechaçados, como vimos aqui pelo Exército Nacional, como vimos anteriormente. Olha só, essa situação aconteceu na Bahia, quer dizer, não aconteceu só numa região isolada. A Bahia é a região do Nordeste. Olha na Guerra do Contestado, aconteceu no Paraná e Santa Catarina. Aqui, seus integrantes eram sertanejos revoltados com as condições de opressão impostas pelos coronéis. Olha quem fazia opressão, os coronéis locais. Então, os poceiros eram expulsos suas terras pela empresa britânica Brasil, a Royal Company, e ex-empregados que haviam sido demitidos sumariamente dessa companhia. Então, o que acontecia? Os coronéis colocavam opressão, as pessoas expulsas das suas terras, eles foram expulsos até por empresas, foram expulsos, né? E os empregados, ex-empregados que estavam todos desocupados, não porque queriam, mas porque foram forçados a essa situação, precisavam comer, se alimentar. Nós estamos vivendo isso hoje, que a gente, se não estiver trabalhando, não consegue comer, por causa do isolamento social. Hoje está uma crise muito grande, né? Então, nessa época, foi imposto pelos coronéis, não por conta de uma crise, mas pelos coronéis, ou seja, para satisfazer vontades desse grupo de pessoas. Então, eles se reuniram e houve, então, uma repressão, uma guerra. O Exército Nacional suprimiu esse movimento. Outros movimentos sociais. Quem pode ler, Lana, se você quiser, ou então mais alguém? Vamos lá. Quer que eu leio? Pode. Dá para ouvir certinho? Estou de fone. Tá? Eu ouvo perfeitamente. Tá? Acho que melhor que eu estou sem fone, acho que fica ruim a minha voz. A sua está perfeita. Tá. Mesmo proibidas por lei, as greves operárias tomaram conta das fábricas no sudeste do país e denunciavam as péssimas condições de vida dos trabalhadores. No Rio de Janeiro e em São Paulo, eram comandadas principalmente por imigrantes italianos com forte influência anarquística. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Outro movimento social importante são as greves operárias que começaram nas primeiras décadas do século XX, ou seja, não é uma coisa nova. As greves começaram na Europa, não é uma especificidade do Brasil. As greves começaram quando surgiu a Revolução Industrial, que as pessoas viviam no campo, não precisavam de greve, cada um tinha seu modo de vida. Quando foram tirados do campo, com promessas de melhores condições, e chegaram lá, não tinham essas melhores condições, e eles foram tirados suas ferramentas, suas terras, eles se viram sem nenhuma possibilidade de ter outra alternativa de vida. Então, eles falaram, então, já que temos que viver aqui, precisamos de melhores condições. Melhores condições no que diz respeito ao ambiente do trabalho, que era muito precarizado, horário de trabalho, melhores salários, outros benefícios. Por quê? Porque os empresários da Revolução Industrial, eles não estavam nem aí. Tinha crianças que trabalhavam muito tempo. Então, as greves operárias possibilitou na Europa que os trabalhadores conquistassem muitos direitos. O que seus pais, o que vocês vão ter hoje consolidados, são reflexo ou são resultados da luta das greves operárias e dos movimentos sociais antigos. Então, se ainda a luta continua hoje, essa luta tem uma legitimidade. Então, a gente tem que ter um outro olhar, não de criminalizá-los, mas perceber por dentro desses movimentos o que está acontecendo. Então, olha o que aconteceu no Sudeste, porque as fábricas, principalmente, foram instaladas principalmente no Sudeste do país. O que eles denunciavam as greves operárias? As péssimas condições de vida dos trabalhadores. Olha só, os primeiros movimentos abolicionistas, liberdade. Eles trabalhavam já, mas liberdade em melhores condições, né? Não ser escravos. Foi um movimento sobre a república. Foi um movimento de um estilo de vida diferente. Então, olha só, cada movimento tem uma causa específica. E essas causas também são suprimidas. Nesse caso da greve operária, não envolvia só a relação com o Estado, não envolvia também a relação com as empresas. Empresa, trabalhadores e Estado. O Estado, a nosso ver, tem que ser aquele mediador entre empresários, empresas e trabalhadores.
Ele é a forma de garantir uma equidade, um equilíbrio maior para não haver tanta opressão na atualidade. Mas naquela época as greves operárias lutavam por isso. Você pode ver aqui, ó, os imigrantes italianos com forte influência anarquista. A influência anarquista que eles tinham não é somente de eles rechaçar todo tipo de governo, mas principalmente no sentido de ter força suficiente para fazer andar a lógica do trabalho a partir do ideal dos trabalhadores, né? Então, isso fez com que os trabalhadores brasileiros ou os europeus que chegavam aqui, imigrantes italianos, também lutassem por seus direitos. Não é especificidade brasileira, mas também os imigrantes que fazem parte do nosso país, que é o país miscigenado, certo? Vamos lá, tenentismo, quem pode ler? Luana pode continuar, então a outra pessoa, fique à vontade. Eu vou abrir para perguntas daqui a pouco. Eu leio, professor. Vamos lá, o pessoal está meio desanimado lá, né? O movimento político-militar com o objetivo de conquistar o poder para promover as reformas necessárias à modernização da sociedade. O primeiro levante ocorreu em julho de 1922, no Rio de Janeiro, para tentar impedir a posse de presidente eleito Arthur Bernard. Os oficiais rebelados ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro e o movimento foi controlado pelo exército. Muito bem, mais um movimento aqui, vocês perceberam que é um movimento, e dessa vez já é um movimento mais ligado ao Estado, né? Mais político, no sentido de que eles tinham mais estrutura do que os movimentos que surgiram por necessidades, né? Então, é um movimento político-militar com o objetivo de conquistar o poder. Se é legítimo ou não isso aqui, é uma coisa a estudar posteriormente, tá? Mas a forma que eles queriam, as razões pelas quais eles queriam chegar no poder é para promover algumas reformas que eles entendiam necessárias. Talvez a gente olhando hoje para o passado, talvez a gente concorde ou não, se a gente procurar saber que tipo de reformas são essas. Como está acontecendo no Brasil hoje, é questionável. Que reformas estão acontecendo no Brasil atualmente? Concordamos ou não? É sempre, como é um espaço democrático, sempre a possibilidade de questões, né? Não vou aprofundar nisso, só vou demonstrar que houve esses movimentos, e o movimento foi o quê? Controlado pelo exército, embora militar, mas foi controlado pelo exército. Então, entre os militares não há um pensamento homogêneo. Existem militares que lutam por melhores condições e militares que querem manter as coisas do jeito que estão, manter o status quo. Então, é muito importante fazer isso. Ó, o segundo movimento, outro movimento que ocorreu, o segundo levante, quer dizer, não é outro movimento, é o mesmo levante, que aqui, ó, se você pegar no cursor, que foi o primeiro levante que ocorreu, aonde? Em julho de 1922, no Rio de Janeiro. E o segundo levante do tenentismo ocorreu em 1924, em São Paulo, e reuniu cerca de 1.000 homens. Esse movimento também foi controlado pelo exército. O líder da revolta, o general Isidoro Dias Lopes, dirigiu-se com uma tropa para o sul do país e se uniu a outros militares revoltosos, percebe? Não há um pensamento único no exército também não, tá? Então não é assim, volta o exército, volta o ditador militar. Não é bem assim que funciona. Entre eles também tem uma discussão muito forte sobre isso. Eles pensam também sobre esse assunto, os líderes de lá, os militares que estão de carreira, né? Se uniu aos militares e voltou a liderar as polícias Carlos Prestes, formando então o que eles chamam de Coluna Prestes. A Coluna Prestes percorreu mais de 20.000 quilômetros do território brasileiro com um objetivo específico. Qual é o objetivo? Levantar a população contra o poder das oligarquias regionais. As oligarquias regionais, só para você entender, vou pegar um estado do Brasil, o Maranhão. O Maranhão foi dominado pela oligarquia dos Sarnês muitos anos. Sempre eles se reelegeram. E ali eles abusavam do poder e não trouxe nenhum benefício que fizesse aquele estado crescer e se desenvolver. Então, eles apenas se nutriam, se aproveitavam do poder. Então, as pessoas percebiam isso, no caso, alguns militares revoltados percebiam, e liderados por Luiz Carlos Prestes e outros, como o general Isidoro, e lutaram por melhores condições, porque perceberam que as oligarquias mais destruíam o Brasil do que melhoravam as suas condições. Ok? Esse levante do tenentismo, ele é muito interessante porque ele tem uma ideia marcada na história do nosso país. Tá? Não vou aprofundar porque não vai dar tempo. Pessoal, até aqui tudo bem? Aqui acho que tem uma questão que eu não li aqui. Tudo bem, ok. Se tiver alguma questão, pode publicar aí, tá, gente? Vamos lá, Luana, me ajude de novo. Hoje você está me ajudando na leitura. Vou ler. Oi? É para mim ler? Por favor. Tá.
O período de 1930 a 1945 foi marcado por um forte controle do Estado sobre a sociedade. Mesmo assim, dois movimentos buscaram alcançar o poder. De tendência fascista, foi liderado por Plínio Salgado. Tentou um golpe fracassado em 1938. Isso. Nós estamos, então, falando da época varguista, né, da República Varguista, né, que foi de 1930 a 1945. E esse movimento de tendência fascista é o movimento da Ação Integralista Nacional. Foi liderado por Plínio Salgado e tentou um golpe fracassado em 1938, como a Luana bem leu aqui. Perceba, então, que, olha a ideia, né? Não carrega no nome, olha o nome até bonitinho, Ação Integralista Nacional, mas qual a tendência, qual que é a ideologia desse movimento? De cunho fascista, a verificar e entender o que significava fascismo naquela época, porque os conceitos, pessoal, aqui é um adendo, tá? Um parênteses que eu estou abrindo. Todos os conceitos, quando eles foram criados, eles tinham um sentido. À medida que a sociedade vai passando os anos, esses conceitos, o mesmo nome, mas o conceito pode ir mudando, aperfeiçoando, modificando ou aprofundando, né? Ou sendo radical, não tem nenhum sentido que era na época em comparação do que é hoje. Então, por exemplo, muita gente fala assim, chama de qualquer um de fascista porque não concordar com ele, assim como chama qualquer um de comunista porque não concorda com ele. Quer dizer, são nomenclaturas que usam como falar de oposição. A pessoa é do contra. Agora o pessoal estão falando assim que o Moro agora separou aí do Bolsonaro, né? Não vou entrar nesse assunto, mas então já estão falando que o Moro é comunista. Por quê? Porque ele é do contra. Então eles associam o nome para falar que é do contra. Mas, na verdade, esses nomes, por exemplo, fascista, o pessoal de esquerda chama os de direita de fascista, então a extrema-direita de fascista. Mas é mesmo? Ou são conservadores, são fascistas, são neoconservadores? Então, assim, está muito solto o sentido das palavras. Então, é muito bom a gente saber, quando foi estudar esse movimento com profundidade na leitura, o que significava o fascismo naquela época. Você tinha a lógica do fascismo de Mussolini, ou aqui no Brasil se desenvolveu um fascismo não com todas as características e ingredientes do fascismo da Europa, mas com apenas uma tendência, como o próprio nome diz, não é completamente. Então, isso é muito bom a gente entender. E aqui não é uma forma de defender esse movimento, não, a saber, é só uma constatação. Então, todos os conceitos que vocês veem hoje, que ele já existe historicamente, é bom saber, como ano passado nós estudamos ideologia, ou a construção do sentido de ideologia vai mudando conforme as épocas. Também isso é importante vocês saberem, para a gente não pegar uma coisa estanque, parada, e não entender que ele vai desenvolver, tá bom? Para o bem e para o mal, está desenvolvendo para o bem e para o mal. Aqui temos outro movimento, que surgiu também na República Varguista, movimento liderado por Luiz Carlos Prestes, que tinha tendência socialista, olha aqui, olha o nome, repetindo, tendência socialista. O que significa essa tendência socialista? Ideais socialistas, estamos falando em 1935, né? 1930, 35, até 35, onde a ideia socialista é de melhores condições para os trabalhadores. Porque, na verdade, o que é o socialismo? O socialismo é quando a pessoa luta por melhores condições. Onde nasceu o movimento? Com quem? Quem são os atores sociais do movimento? São pessoas que estavam desfavorecidas, trabalhavam e não tinham o retorno que esperavam e estavam enriquecendo outras pessoas. Então, eles falam, esses que estão ricos têm que dar melhores condições para nós que estamos dando a riqueza para eles. E olha o que está acontecendo hoje. Se as pessoas não trabalharem, até os ricos não enriquecem. Porque o trabalhador ele trabalha para si e para o rico. E se eles não trabalham, o rico empobrece. Por isso que tem um movimento falando assim, vem trabalhar, vamos trabalhar, não deixa esse vírus para lá, vamos trabalhar. Vai para a rua. Eu, por exemplo, eu posso trabalhar da minha casa, não estou correndo risco. Vai ter muita gente que não pode, que vai para frente, e vamos ser francos, eles não se organizam, não se protegem. A população em geral não se protege. Então, o risco de alastrar é muito grande. Então, o trabalhador fica assim, bom, o meu patrão está mandando trabalhar. E se eu trabalhar, ele manda embora. Então, eu estou entre o meu emprego e entre ficar doente. Entre o meu emprego e entre morrer. Se eu trabalhar, eu também morro de fome. Olha que encruzilhada, que situação difícil. Mas, muito bem, esse movimento de tendência socialista liderado por Luiz Carlos Prestes, eu estou falando isso, pessoal, para vocês abrirem a mente, porque vocês estão em fase de aprendizado. Vocês têm que saber o que é um movimento e o que é outro movimento. Agora, os caminhos que você vai trilhar é com você. Tá? Mas vocês precisam saber, conhecer. Porque, sabendo corretamente, vocês não vão ser ludibriados e manipulados por pessoas que usam esses termos para tirar proveito da situação. Em 1935, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, foi proibida. Olha só, a criminalização dos movimentos sociais não é de hoje, já existe há algum tempo. Proibida por Vargas e tentou dar um golpe militar, mas fracassou.
Agora já estamos no período pós, um pouco daquele período da República Varguista, e vamos entrar no período de 1946 e 1964, onde eclodiram vários movimentos. Teve o movimento O Petróleo é Nosso, de 1948 a 1953, a campanha de cunho nacionalista, que culminou na criação da estatal Petrobras. O que vocês acham desse nome estatal Petrobras? Hoje, foi criada 100% das ações do Estado. Hoje, as ações dessa estatal não é mais do Estado, tá? 50% mais ou menos já é do poder privado. As pessoas compraram ações, as pessoas ganham dinheiro com isso. Então, o petróleo é nosso, já é assim. Eu posso trocar assim. O petróleo é mais ou menos nosso, né? Porque se ele fosse nosso, nós refinaríamos aqui, o petróleo era mais barato, a gasolina era mais barata, tinha tudo aqui. Mas o petróleo é tirado bruto, leva para o exterior e volta com o preço mais caro. Por isso que o petróleo está atrelado ao dólar. E por isso que aumenta toda hora. Percebe? Então, não é um cunho mais nacionalista a ideia da Petrobras atualmente. Mas nessa época nasceu com essa ideia de cunho nacionalista. Foi um movimento, estamos falando de movimentos sociais. Movimentos grevistas. Em 1962, ocorreu a primeira greve nacional. Contra o quê, gente? O custo de vida. Pela realização do plebiscito para o retorno ao presidencialismo e por reformas de base. Reformas de base, como o nome diz, é base para toda a sociedade viver bem, para todos. Não existiam, porque as oligarquias ainda dominavam de forma representada por certos políticos. Realização do plebiscito, porque no Brasil teve parlamentarismo, pessoal. Quando Jânio Quadros renunciou e o João Goulart estava fora do Brasil, estava na China fazendo negociação para os chineses comprar o café brasileiro, porque os Estados Unidos falou que não vai mais comprar, então Jango, como vice-presidente, foi lá negociar, e Jânio Quadros renunciou, as pessoas que estavam no Brasil, as oligarquias, falaram, não podemos deixar o Jango vir, porque o Jango ele está na China negociando, então ele é socialista, ele vai colocar o comunismo aqui. Olha onde nasceu a ideia de que tudo que é mal, e como plantou a ideia de que, na verdade, nós precisamos de uma ditadura militar para impedir o comunismo, é porque o Jango era o vice-presidente e ia se tornar presidente. E, na visão de muitos, o Jango era comunista. Por quê? Porque ele defendia melhores condições, melhores salários, ele defendia aumento de salário, o empresariado brasileiro não queria. Então, eles falavam, comunista é ruim, o que aconteceu na União Soviética, o que aconteceu em outros países, então não queremos isso aqui. Naquela época falava isso. Hoje, fala Venezuela, fala Cuba. Ok, lá não está muito bem, é verdade, mas cada país constrói a sua forma de social, de vivência, de passe, né? Seu modo de produção. Por exemplo, você acha mesmo que o capitalismo brasileiro é igual ao capitalismo norte-americano? Se você achar se você achar que sim, você é totalmente enganado. O norte-americano é o centro do capitalismo. Eles absorvem. Nós somos a periferia do capitalismo. Nós doamos matéria-prima. Eles fazem produto agregado e vendem mais caro para nós mesmos. Então, o capitalismo é diferente. Nós somos um capitalismo dependente. E quando nós queremos nos tornar independente, nós sofremos pressão desse país e de outros também, que não querem que o Brasil seja forte, como eles, e passa, então, a fragmentar na nossa política, fragmentar as nossas ações para um país melhor. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, o petróleo é nosso, 1946 a 64, movimento grevistas, né? Eles queriam um retorno ao presidencialismo, porque, voltando à fala, como o Jango estava fora, ele voltou. Ele não conseguia voltar. Ele teve que vir sorrateiramente. Leonel Brizola teve que colocar ele lá no estado, ele era governador, se não me engano, do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ele teve que acolher o Jango, que era primo, se não me falha a memória, de Leonel Brizola. E ele acolheu lá e começou a negociar. Vocês não podem impedir do vice-presidente ser presidente, tomar posse. Você não pode fazer isso. E começou, então, uma disputa muito grande. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, olha a solução. João Goulart continua presidente, só que com menos poderes. Então, ele é o presidente, ou seja, ele é só chefe de Estado. E vamos implantar o parlamentarismo no Brasil. Vamos fazer, vai ter o chefe de governo, que vai sair um líder entre os parlamentares do Brasil. E quem foi esse chefe de governo? Quem foi? Vocês sabem? Tancredo Neves, primeiro-ministro. O Tancredo Neves, que foi eleito em 1984, e que não tomou posse, porque ele veio a óbito. Ele foi Tancredo Neves. Muito curioso isso. Então, houve um movimento, o pessoal não concordava com isso. Vamos retornar ao presidencialismo. Por quê? João Goulart, continuou presidente, mas não tinha poder para mais nada. Então, foi uma forma de lutar. Aí, depois disso, quando começou o movimento, veio, então,
a ditadura militar. Tá bem? Pessoal, o horário está avançado, 7h54, 8 horas nós temos que terminar para vocês entrarem em outra aula. Eu vou parar por aqui, se vocês estiverem de acordo, porque nós temos ainda a falar sobre movimento agrário, que é a origem do movimento sem terras hoje. Olha aqui, ó. E depois nós temos que falar da República Fardada, que é o militar, né? E depois falar do movimento sociais hoje. Então, continuamos na próxima aula, tá? De qualquer maneira, só para concluir esses slides, me lembre disso, tá? Os movimentos agrários denunciavam as condições precárias da população rural e as greves da população urbana. Percebe que, conforme a situação social que eles estão, eles têm algumas demandas, eles requerem alguns direitos. Então, eles denunciavam as condições precárias da população rural, bem como a estrutura da propriedade rural no Brasil. Na década de 1950, os mais expressivos movimentos agrários ocorreram em Porecatu, no Paraná, e Trompas e Formoso, em Goiás. De 1955 a 1964, esses movimentos se uniram, se comunicaram entre si e organizaram as Ligas Camponesas lá em Pernambuco. Veja bem, as Ligas Camponesas foi o embrião que nasceu o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, tá bom? Próxima aula a gente vai dar sequência. Eu quero saber se foi tudo bem, quem pode... Liga o microfone de vocês aí, dá um retorno para mim, que eu quero ouvir a voz de vocês, né? Dá a impressão que vou usar o computador. Se tá tudo bem, dá um ok, vamos nos despedindo, tá bom? E aí, professor, da hora? Tranquilo, professor. Beleza? Gostaram da aula? Eu Professor. estou explicando tudo aqui. Gostamos, foi da hora, pode pá. Foi cansativo? Não, Não. tô deitadão Foi não, aqui, tá professor. suave. Foi de boa, foi de boa. Para agradar vocês. Foi boa, professor. Beleza? Nós vamos encerrando, pessoal. Vocês podem ir saindo, tá bom? E eu vou ver se eu Professor, para vocês sobre isso. Só uma dúvida? Alguém quer falar? eu tenho uma dúvida em relação ao seu trabalho. Você já passou, acho que uns 3 trabalhos, não foi? Foi. Eles vão valer como nota de atividade ou como da mensal? Olha, o que eu fiz? Eu fui dando trabalho para vocês para colecionar atividades. Eu estou em contato lá com a escola para saber qual vai ser o critério. Conforme o critério que eles estabelecerem, porque nós não vamos conseguir fazer prova, né? Alguém falou alguma coisa sobre prova? Acho que não. Falaram que vai ter, só que ninguém sabe direito. Então, eu vou me inteirar e vou posicionando vocês, tá bom? Porque eu também não estou assim, sabendo ao certo. Talvez a informação já foi passada, mas eu não adquiri essa informação ainda. Eu estou sempre na escola, e às vezes nem eu não consigo participar, porque nos dias de reunião eu estou em outra escola, tá? Mas vocês vão ser considerados, e se de repente não vou conseguir fazer prova, vamos ver se trabalho eu considero como prova, fiquem tranquilos. O importante é que vocês façam. Eu já vi aqui até ontem, tinha gente mandando. Mesmo que mandou atrasado, manda. Não tem problema. O importante é que vocês mandem, eu tenho aqui para corrigir para vocês, tá? Tá bom, obrigada. Outra coisa, eu queria saber se teria como você confirmar se recebeu o e-mail, porque eu não tenho certeza se chegou os que eu te mandei. Manda um e-mail para mim e fala, confirma aí, professor. Aí eu confirmo, tá bom? Porque eu recebo muito, aí eu vou ter que ver um a um. Vai demorar para eu responder. Manda hoje, aí eu vejo já e te dou um retorno daqui a pouco. Tá, Ou ok. daqui a pouco não vai dar, porque eu vou estar em outra sala. Eu mando, Não, eu não tem devolvo, problema. eu respondo pelo e-mail para você, aí você vai saber que eu recebi. Tá bom, obrigada. Fechou. Tchau, gente. Mais alguém? Tchau. Mais alguém? Pessoal, vou ter que ir para outra aula então, tá bem? Isso, vocês podem sair voluntariamente, então eu posso tirar vocês daqui, tirar vocês, que é muito indelicado, ter aluno na sala. Alô, professor. Valeu, gente, até mais. Até mais. Próxima aula eu quero ver o rostinho de vocês, viu? Não vi o rostinho de ninguém hoje, pelo amor de Deus. Vamos lá? Chan. Isso, Júlia. Vou ajudar vocês aqui, vou derrubar vocês aqui. Tá. Cadê? E